Seja muito bem-vindo, seja você faísca, cometa ou estelar, solar, a sua estrela tem que brilhar. Aqui no podcast Nascem Estrelas, que é muito mais do que um podcast, muito mais do que um curso ou uma comunidade, é uma constelação onde uma pessoa brilha e ela tenta fazer com que a outra brilhe. Porque quando a gente fala de palestra, é para transbordar o que a gente já viveu de muito legal e que a gente sabe que o outro pode economizar no caminho das pedras. E hoje a gente tá com um podcast para lá de especial. Vocês vão entender quando vocês olharem pra tudo isso aqui. Olha quanta gente. Aí você fala assim, pra quê, gente? Pra quê? Tava em promoção, pessoas, né? E a real é que não. Mas cada um tem uma história, uma contribuição. E esse é um episódio super especial pra celebrar esse momento. E pra gente ver também como é que é esse construir autoridade, esse faturar. Ou se não é pra faturar, né? Pra ter conquistas dentro da empresa. Algumas pessoas já começaram a trabalhar sua autoridade antes mesmo do Nascem. Outras começaram a falar, opa, agora eu quero virar pra esse lado. Outras, apesar de não serem alunos, já fizeram negócios. Outros vendem. Então, vamos fazer tudo isso aqui. Mas para isso, gente, com esse tanto de gente, fiquei com medo, confesso. Falei, gente, como é que eu vou entrevistar tudo isso de gente? Então eu quero começar brindando com Paulinha. Com Paulinha, só Paulinha. Brinde, brinde. Porque ela será minha co-host, então ela também estará aqui para polemizar, né, Paulinha? Mas do bem, só extrair o supra-sumo. Sempre do bem. Para garantir. E eu vou começar com você, Paulinha. Se apresenta rapidamente. Quem já viu o seu episódio já sabe quem é Paulinha. Quem não viu, quem é Paulinha? Olá, eu sou a Paula Garcia, sou estrategista de posicionamento, trabalho com construção de marca e produção de conteúdo. Estou nesse ecossistema estrelar, faço parte dessa constelação aqui com os meus colegas de curso, com os meus colegas e parceiros, né, Rafa e Lu. Então, sou uma pessoa que tem feito parte dessa comunidade e estou muito feliz de estar aqui nessa posição hoje para a gente poder bater esse papo. Show de bola. Vou passar pro lado de lá da mesa. Queria pedir pra Nath. Nath, conta pra gente. Quem é Natália, essa estrela aqui dessa constelação? Bom, a Natália é uma paulistana que mora há muitos anos no interior de São Paulo. E ela é apaixonada por 4 coisas. Por educação, pelo meu gato, por música e por café. Essa é a Natália, resumidamente. E eu trabalho com a questão do planejamento de carreira. E aí depois eu vou explicar um pouquinho mais por quê. Legal. Quer dar um spoiler só? O planejamento de carreira é importante para que a gente não se frustre lá na frente. Não estou falando que a gente não vai mudar algumas rotas ou tomar outras decisões ou tem que seguir aquele plano à risca. Mas você saber para onde você quer chegar, ou uma ideia do que faz sentido para você como pessoa, você vai ver que vai ser um processo mais leve. Legal. E aí, Renato Estrela? Hoje ele descobriu que eu tenho o número dele salvo dessa forma. Gente, primeiramente, muito obrigado por estar aqui nesse momento com vocês. Renato é o papai do Rafa e do Léo, esposo, companheiro, parceiro da minha neguinha Juliana. Amo vocês. Também sou profissional de Customer Experience, atuando no segmento de recursos humanos há mais de 15 anos, conectando histórias, lidando com pessoas, desenvolvendo seres humanos. Eu sou família, eu sou presença, eu sou propósito, sou um homem sonhador, criativo, otimista por natureza, que renasceu para inspirar as pessoas e, mais do que isso, impactar vidas. Então é isso que resume bem o Renato. O Renato tem uma palestra, gente, que assim, você vai assistir curtindo, assim, nessa vibe, porque ele fala dos olhos vendados e que agora não está mais, mas te convido a assistir, né? Lu! Bom, gente, eu sou a Lucileide, só para título de curiosidade, mas eu sempre me apresento com Lu, porque aproxima, evita Lucineide, Lucicleia, Lucileia. Hoje eu atuo como especialista em experiência do cliente, do colaborador. Comecei minha carreira mais de 20 anos atrás, né, como operadora de telemarketing. Hoje eu tenho muito orgulho, acho que as pessoas que iniciam no atendimento deveriam ter mais orgulho. E depois de depois de mais de 20 anos atuando em BPO, nas áreas de qualidade, treinamento, etc., eu surtei, quis sair do BPO e comecei a trabalhar em consultoria. Aí comecei a trabalhar, recebi uma proposta muito, muito interessante da Secretaria de São Paulo, da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, e foi onde eu caí de paraquedas no empreendedorismo. Aí dei sorte assim, né, muita dedicação, que acabou dando certo, e hoje estou há
aproximadamente 2 anos com a consultoria Visão CX, fazendo tudo que é referente à experiência do cliente, do colaborador e atendimento. Show de bola. Rafa? Sou o Rafa Cruz, sou comercial dessa galera toda que está falando aqui. Bato um papo, hoje conheci algum deles, né? A Nath a gente já se conhecia pelo WhatsApp, o Renato tô conhecendo agora, a Lu parceira de muito tempo. Paulinha, nem se fala também. Sou comercial dessa galera toda, hoje eu prezo muito pelo elo, né, do CX as a Service, né, que é o senso de comunidade. Então a gente apresenta, hoje eu falo que eu trago soluções, eu entendo nossos clientes e trago soluções para eles. Então hoje faço toda essa parte comercial, sou pescador esportivo, é uma coisa que eu amo para me desligar do meu dia a dia ali de trabalho. O famoso tá nervoso vai pescar de verdade, né, gente? Sou engenheiro de formação, designer gráfico de formação e tenho mais de 12 anos no mercado aí corporativo, né, no ramo comercial de vendas. Vim de um mercado totalmente diferente, que era o ramo de embalagens, e faz 8 meses que eu tô aí com essa galera hoje desenvolvendo a parte de vendas comerciais, de palestras, workshops e treinamentos. Show de bola, show de bola. Vou começar, tá, Paulinha? Vou começar aqui a arregaçar a manga, que eu só tenho uma. E queria começar junto com o lado de lá da mesa, e a gente sempre traz aqui para opinar, porque como o Rafa é quem vende, provavelmente é importante entender. Eu acho que isso as redes não contam, né? Alguém que vai vender o seu produto, seu serviço, precisa ter clareza do que as pessoas fazem. Então vamos começar tendo essa clareza, né? Do que cada um faz, só que não do jeito tradicional, rezando a Bíblia do portfólio que tem. Queria que vocês contassem um pouco do porquê que vocês começaram a pensar, pô, minha mensagem é top e quero transbordar. Quais foram as inquietações que deram, que eu acho que tem muito na fala de cada um quando leva para palestra, painel, debates e coisas do gênero. Vou de lá para cá, vou fazer o contrário, vou começar de Lu para Nath. Bom, meu propósito, ele começou, como na consultoria eu atuo com a parte de treinamento e de consultoria, na parte de treinamento a minha inquietação começou porque quando comecei a estudar sobre a experiência do cliente, era tudo pouca informação, e a pouca informação era tudo muito caro, né, muito inacessível. Então eu tive que ralar muito para conseguir fazer muitos cursos para poder me aprofundar e melhorar. Então hoje na minha consultoria, os meus cursos, ele tem qualidade tão boa quanto diversos cursos muito caros, só que com preços mais acessíveis, para ajudar os profissionais que estão começando, ou que estão em transição de carreira, ou que querem se aprofundar e de repente não tem muita verba, né, para poder equilibrar. Na parte de consultoria, quando a gente começa no atendimento, a gente aprende que você tem que gostar de resolver problema. Você tem que gostar de gente, gostar de pessoas e gostar de resolver problema. Porque é tudo que você faz o dia inteiro. Então eu acabei me aperfeiçoando nisso, né? E fui crescendo. Então na consultoria eu ajudo empresas a melhorar seus resultados através da experiência, melhorando as suas relações com seus clientes e com os colaboradores, que são as pessoas que entregam a experiência, né? Mas o que te inquietou pra você fazer consultoria? Foi esse ter que resolver tudo? Você falou assim, eu gosto de resolver problema, acho que eu posso ser uma consultora. Foi, cara, eu acho que eu sou boa em resolver problema. E pra você, eu costumo falar que pra você atuar com CX, você precisa de 2 coisas principais. Gostar de resolver problema e gostar de servir. Então, eu fui sempre muito disso, sabe? Gostar de servir. Tanto que uma das minhas linguagens do amor é atos de serviços. Então, sempre estava ali disposta. Quando eu atuava no CLT, eu ajudava todas as áreas. Então, me intrometia em todas as áreas que precisavam de ajuda, eu estava ali. Aprendi a fazer Power BI, que eu era de qualidade, treinamento tinha nada a ver com Power BI. Aprendi porque a área estava ali sufocada e eu precisava dos meus dashboards, então eu fui ajudar a área para ela não ser mais cobrada. Então, foi isso que foi me motivando a ajudar as empresas, porque muitas vezes, quando você faz uma consultoria que você olha de fora, você tá ali, você vê tanta coisa, básica, olha, só melhora isso daqui que você vai ver tanta coisa que vai melhorar. Só que quando você tá muito tempo mergulhado no problema, você não consegue enxergar. E é quando vem alguém de fora, vê com muito mais clareza. Por isso que vem aquele jargão, né? Santo de fora acaba fazendo mais milagre do que o próprio santo de dentro. Você pode falar a mesma coisa dentro lá da empresa. Quando vê o consultor de fora, as pessoas até ficam frustradas. Mas já cansei de bater no martelo. Mas é aquela coisa, né? Então... e o palestrante que vem de fora é amigo, tá, gente? Ele vem pra ajudar você a cumprir aquela missão que tem que ser cumprida. Exatamente. Show de bola. Renato, você tem hoje de manhã,
a gente teve a alegria de ouvir sua palestra, né? Para quem não ouviu, não faz ideia do porquê que você transborda sua mensagem. Conta pra galera. Pra mim, eu entrei... Eu tenho que dizer um pouquinho mais interno, né? Algo que veio muito mais do meu coração, muito mais da minha vivência. Época era de pandemia e eu acabei... Né, era um período trágico para todo mundo pensando ali o que queria ser das nossas vidas. E eu parei com 38 anos e falei, o que eu fiz até hoje que eu queria realmente fazer? Essa pergunta martelou na minha cabeça. Eu falei assim, Foi do nada? Tipo, um dia você tava Foi sentada, do nada, não foi? Foi do nada. Eu ainda continuei trabalhando, home office, CLT, tudo certo. Mas eu falei, gente, o que eu quero fazer? O que eu escolhi para ser? E aquilo que eu disse. Às vezes eu tinha essa sensação que eu estava caminhando a minha vida inteira de olhos vendados. Porque eu sempre fiz tudo que os outros queriam que eu fizesse. E ali eu percebi que eu passei a minha vida inteira não sendo eu, sem ter a rédea da minha vida. E quando eu me olhei no espelho, eu falei, gente, tô numa meio da pandemia, se acontecer alguma coisa comigo hoje, eu não vou me desculpar assim, né? Eu não sei como que funciona nos outros, né? Se vai pro céu, como que funciona isso, mas assim, eu não vou me desculpar. Então, a partir desse momento, me deu um estalo, eu falei, eu preciso me movimentar. Eu preciso me mostrar. Eu preciso me jogar. Então, a mesma venda que cobriu meus olhos, manteve essa minha essência, sonhadora, criativa e otimista intacta. E ali eu comecei a me mostrar na companhia. Teve um curso... Isso é super legal. Só para um parênteses, porque muita gente acha que construir autoridade é sobre pedir demissão. E não, é para você, cara, você ir de forma intencional para os lugares que você quer ir dentro da empresa. Fecha parênteses. É um despertar de dentro primeiro, né? Isso, foi ali onde que realmente foi uma chama que foi aquecendo. Falando, gente, é isso, tô precisando. E tudo que a empresa fornecia, eu falava, eu vou fazer. Era voltado para a diversidade, eu vou fazer. É sustentabilidade, eu vou fazer. É curso, eu tava encabeçando tudo. E nisso eu comecei a ficar famoso. Você nunca falou aquela frase assim? Eu não sou pago para isso? Nunca. Que bom. Nunca falei porque com o Renato, eu estava sendo pago de uma certa forma, com visibilidade. Isso já tinha na minha mente, porque eu falei, eu preciso ser visto. Eu preciso mostrar quem é o Renato Garrido. E hoje eu posso dizer, sim, que até o CEO, até a moça da recepção, sabe quem é o Renato Garrido do Customer Experience. E isso me traz uma autoridade, uma verdade para aquilo que eu sou hoje. Que inclusive essa posição também foi fruto disso, né? De CX. Porque você não foi tipo assim, nossa, não tem ninguém que faça. Não, tem que ser o Renato. Quando veio, porque a determinação veio do global, da nossa companhia, e falou, precisamos de alguém responsável para cuidar dessa área de CX. Todo mundo já sabia que eu estava envolvido em diversas áreas. Falaram, não tem outra pessoa. Foi muito estranho o primeiro dia, porque chamaram o RH logo cedo pela manhã. Eu falei assim, eu vou ser mandado embora. Só que ele falou, mas fez login na máquina? Que se fez não, login? Fiz login, então fiz login bonitinho. Falou, pode conversar agora. Aí quando eu entrei, tava a minha gestora, RH, eu falei, opa, eu não trouxe minha carteira, né? No online. E aí falou, não, é o convite para você assumir e ser responsável por CX aqui da companhia. Foi um prazer, foi um dos melhores anos da companhia. Foi em 2023 ali, comecinho de 2023, onde que eu assumi ali a responsabilidade, colocamos lá abaixo de mim, 70 embaixadores, onde que a gente foi movimentando e até hoje vem crescendo, espalhando para as outras especializações da companhia. Fantástico. Peraí, a gente falou que não ia fazer... Isso merece um brinde. E tu, Nath? O que te motivou a querer transbordar as palavras, o conhecimento para que outras pessoas brilhem? Eu vou me conectar com os dois aqui. A Lu falou de qualidade, então eu fiquei durante quase 8 anos na área de gestão da qualidade e eu me vi na pandemia fazendo uma pergunta muito similar do Renato, que foi, o que eu faço faz bem para quem? E aí as respostas não foram tão boas, né? Quando eu coloquei isso na ponta do lápis. E aí eu entendi que eu precisava
motivar as pessoas, que eu gosto disso, que eu quero estimular elas a crescer. E aí eu olhei para minha história e pensei, eu também não planejei minha carreira. E é por isso que hoje estou no piloto automático, como disse o Renato. Então, eu sentei, olhei para mim, para minha história, fiz a lição de autoconhecimento e entendi que a educação era o que me movia, transformar as vidas através do conhecimento. E como que a gente pode fazer isso? Planejando melhor as nossas carreiras para não ter tantas essas frustrações ao longo da carreira, ao longo da vida, né? Entender isso. Então, para mim, o que me motiva, o que deu start foi a pandemia e foi sair da área de qualidade e ir para a área educacional, dando um passo atrás na minha carreira, né? Que estava em ascensão, estava crescendo. Eu parei tudo e falei, eu vou dar um passo para trás, eu vou entrar na área educacional, porque eu quero ver a mudança das pessoas através da educação. Que desafiador, né? Tipo, eu vou dar um passo atrás. Acho que poucas pessoas têm coragem de fazer isso. Tipo, igual no outro episódio que você falou, né? Aquela coisa de querer mudar o mundo. Eu sou essa pessoa que acha que pode mudar o mundo. eu acho que dá. Acho que dá. Às vezes o passo pra trás é pra dar um impulso, né? Deu super impulso, porque aí realmente eu planejei, Renato. E aí a hora que eu planejei, hoje eu estou onde eu queria estar. E acho que é muito interessante essa sua atuação, porque eu vejo muitas pessoas, e eu por muito tempo fui uma delas, que a gente coloca a responsabilidade da nossa carreira no nosso líder, na empresa, e a gente não pode terceirizar uma coisa que é tão importante na nossa vida, né? E você com essa atuação, você abre, né, os olhos das pessoas e dá essa direção, né? Acho que tem várias posturas bem protagonistas aqui, né? Do tipo assim, cara, eu vou lá e vou fazer. E afiar o machado antes que a lenha chegue, porque quando a lenha chegar é pra você. Ou do tipo, cara, eu quero tanto isso aqui que eu vou me colocar nesse lugar. Acho que a palavra poderia ser intencional, né? Quando a pessoa faz o que eu quero. E não que tipo, é a sorte. E a tem sorte. uma coisa também no Renato que chama na Nath também, que é o intraempreendedorismo, né? Que é você empreender ali dentro da empresa. Você não precisa sair para você empreender. Eu acho que isso é um processo muito legal, porque se em algum momento você vir a sair, você não vai começar do zero. Você tá num caminho assim, você só vai precisar da atração pro seu negócio. Mas você já tem aquela mentalidade construída. E eu queria pedir licença para fazer uma pergunta. Vez. Eu queria que vocês me respondessem, nesse processo de intraempreendedorismo, o que vocês realizaram? Essa também é para a Lu, nesse processo de transição. Essa pode ser até para você. E para o Rafa também. O que vocês... Vamos começar pelo Rafa. O que vocês fizeram nesse processo que vocês têm muito orgulho? Porque sair da sua zona de conforto para criar uma transição, né? Que mesmo que seja uma transição horizontal, que chama, né? Você não vai sair daquela empresa ou você não vai mudar de profissão, mas você está saindo da sua zona de conforto. O que vocês fizeram que trouxe muito orgulho para vocês? Vocês falam, poxa, eu realizei isso e foi parabéns. Muito legal. Eu acho que assim, eu tive que dar 2 passos para trás, porque antes de eu vir para o mundo de CX aqui, que eu estou há 8 meses, quando eu saí da indústria, né, que eu vim de 12 anos do mercado, eu montei uma loja de pesca que era meu hobby. E quando eu vi, meu hobby tinha me tornado um pesadelo, porque eu já não queria mais aquilo. Tipo, eu falei, cara, o que eu tô fazendo aqui? Meu hobby já foi me destruído, perdi um pouco da minha amizade que eu tinha ali com o meu sócio. Eu falei, pô, ficou meio estranho isso. E aí, ano passado, eu falei, cara, muita gente que já era do CX falou assim, Rafa, você já é um cara bem relacionado, as pessoas gostam de você pela forma que você trata todo mundo, você sempre tá ouvindo as pessoas, sempre tá junto, fazendo amizade. E por que você não vem pro mundo de comercial do CX? O que você acha? E eu falei, cara, eu não quero não. Então naquele momento eu tive aquela meia barreira, porque eu falei, pô, pode ser que não dê certo e tal. Né? E eu falei, cara... Você tá trabalhando com pesca, quero fazer o hobby, tipo, tá bem. E mais uma coisa que me despertou foi na época que eu fiz Empretec. Quem não fez, pô, faça, é muito bom. E lá E o Sebrae não tá patrocinando, é porque ele gostou mesmo, viu, gente? A professora falou assim, cara, você é um cara bem relacionado, você tá vendendo até pro pessoal aqui da sala, mas você tá abraçando muitas coisas e tem coisas que tá te segurando. E eu já fecharia esse negócio. Eu falei, puxa, verdade. E naquele momento eu falei, cara, não quero mais isso. Tanto é que quando eu fui falar pro meu sócio, ele falou assim, mas como assim? Eu falei, cara, não quero mais, pra mim deu, não sei se você vai ficar, o que a gente vai vender, o que a gente vai fazer, eu não quero mais. E eu comecei a navegar no mundo CX.
E no começo, pô, foi bem difícil. Por quê? Falei, cara, será que eu tô fazendo certo? Estou errado e tal? Mas como eu sempre me relacionei com pessoas e sabia vender, cara, foi encaixando, foi muito rápido. Tipo, em 2 meses de empresa eu já tinha vendido 300 mil. Falei, pô, legal. E nisso, outros parceiros, né, que a gente trabalha, falou assim, Rafa, você quer representar a nossa marca também? Então eu comecei a representar outras marcas, que é da área de CX, que são software, soluções, isso, aquilo. E, cara, começou a dar muito bom. Falei, porra, é isso. Muito bacana, comecei a desenvolver muitas coisas e pra mim foi ótimo. Mas aí o que acontece? O pessoal começou a me trazer como um especialista. Rafa, você é especialista? Eu falei, ó, gente, eu sou vendedor, eu trago as pessoas. Te conecta com o especialista. Eu te conecto com o especialista. Mas o que eu fiz? Eu também tive que estudar um pouco. Eu tô estudando mais esse mercado hoje de CX, entendendo muito mais. E, cara, tá sendo ótimo. Tô amando isso. Estar com pessoas, desenvolver negócios. E é o que eu gosto, é o que eu gosto de fazer. Então, pra mim, tá sendo incrível essa parte aí. Muito bom, parabéns. O vendedor tentou sair ali da área comercial, mas o comercial não saiu do vendedor. Só mudou o quê, Assim, né? vamos. Perdi a embalagem, depois pesca, agora... Vai vender sempre. Muito legal. Sou eu, gente. A pessoa fica assim, jockey. Bom, me deu muito orgulho. Foram 2 situações. Primeiro que quando eu estava atuando na consultoria, em uma consultoria como CLT, eu recebi a proposta da Secretaria da Educação. Então, o secretário da Educação me abordou 3 vezes, falando, Lu, vem. E eu tinha acabado de começar, faz uns 3 meses que eu tava na consultoria, né? Eu falei, não, imagina, acabei de começar na empresa, tô aprendendo ainda, não sei o quê. Sabe a famosa síndrome do impostor? Eu falei assim, não sou capaz. Só que o tempo foi passando, tipo, foi o 4º mês, 5º mês, e eu fui entendendo na consultoria que eu estava atuando que, tipo, cara, é isso mesmo? Então eu consigo fazer também, né? Tipo, se é só isso, né? Não Você sempre acha menosprezando que nem tem nada. algo muito... Você sempre acha que, meu Deus, é muito complexo consultoria. E aí ele veio pela 4ª vez me chamar pra tomar um café lá na Secretaria de Educação. Eu fui, e aí a gente conversou, eu falei assim, meu, quer saber? Eu vou pras cabeças. Não fazia noção como abrir um CNPJ, porque eu tinha que ir como PJ. Então você sair... Assim, cara, eu já tava eu tô com 39, eu tava com 37. Querendo ou não, você já pensa, tipo, cara, você sai de uma garantia, de um salário todo mês, pra você cair em algo que você não sabe de fato se vai dar certo. Então é um tiro no escuro, né? Você só vai, né? Com a fé, com a cara e com a coragem. E eu fui, e aí foi onde eu acho que eu consegui me libertar, sabe? Ter mais qualidade de vida e conseguir fazer as coisas do meu jeito, impactar as pessoas do meu jeito, me relacionar com as pessoas que eu queria. Eu não era podada pra fazer nada do jeito que eu queria. Então essa foi uma das coisas que eu mais tenho orgulho. E a outra foi a minha primeira venda. Porque essa da secretaria eu nem considero venda, porque a pessoa foi indicação, né? Você foi uma seduzida, indicação né? de um cliente da época da BPO, né? Então ele foi trabalhar na secretaria, ele acabou me indicando, então nem considero como venda. Aí a segunda coisa foi a minha primeira venda mesmo, que nasceu muito dessa questão relacional, de você se manter sempre disponível e disposta a ajudar, que depois eu conto mais detalhes sobre ela. Mas o pessoal ficou curioso. Bom, acho que o que eu mais me orgulho nesse momento de transição, e para mim foi uma transição de empresa, de carreira, tudo junto. Foi quando, na primeira empresa de educação que eu trabalhei, eu entrei num cargo de auxiliar e com 4 meses de empresa, a pessoa do relacionamento, né, da área comercial olhou para mim e falou assim, eu quero você na minha equipe. E aí eu comecei a trabalhar com ela no B2B da área educacional. E isso para mim abriu um leque e que fez eu estar onde eu estou hoje. E que era parte do meu plano de carreira. Ai, que maravilha. Então eu acho que a concretização do que eu planejei tá sendo assim o maior fator de orgulho. Delícia, né? E de que é verdade o que você fala, né? E que é possível, né? Porque a gente acha isso, tenho 30 e poucos anos, vou fazer quase 40 anos. Vou estudar de novo? Eu vou estudar de novo, vou começar do zero, né? Não, sempre é possível. Minha mãe tem mais de 60 anos e está fazendo psicologia. E hoje ela fala, eu me libertei. Uau! E eu estou fazendo o que eu quero. Fantástico, olha lá. Que top. Tá sempre renascendo.
Aí, que é... Não, você vai ter que dar aquele spoiler lá sobre renascer. Vai. Pra quem não sabe. Não, então, na palestra eu comento que renascer é o significado de Renato. E isso entra um pouquinho na minha fala ali, na minha palestra. Mas do que eu tenho tanto orgulho hoje? Do pai e esposo que eu me tornei. Né? Obviamente, isso é o que vem em primeiro lugar, a minha família. Mas organização, né? Corporativo, de forma corporativa, falando um pouco de autoridade, quando eu consegui aparecer cada vez mais dentro da companhia, eu dei o start em um programa inédito, que nem o Global tinha pensado, então foi iniciado aqui no Brasil, e hoje já está nas mãos do Global, para ver se isso se espalha para o mundo todo, que é um programa de recompensa por indicação, voltado para indicadores de NPS. Então a gente sempre tinha aquela ideia, a gente tem que olhar para os detratores e os passivos, mas e os promotores? É isso que eu sempre falo. Os promotores você vai esperar virarem detratores para você ligar? A gente tem lá. Fala assim, pô, eu tô te dando 10, tempo todo, Eu você tô não me te liga. dando 10. Liga e eu pergunta, sou tipo, satisfeito, pra quem que você indica? e Então sou me dá mais 3 satisfeito. contatos. Exatamente, ele já tá te dando ali a resposta, tá? NPS, do que é? Você recomendaria a minha empresa? Sim, nota 10. E você não vai fazer nada então com isso? recomende. Então tá bom. E a partir desse Exatamente. momento, a gente entra com o time comercial para que ele responda um forms e ainda oferecendo um serviço, uma experiência dentro da nossa companhia, ou seja, um workshop, algo que ele vai ganhar e isso cascatear para né, a equipe dele e tudo mais, falando dos clientes, e eles estão recomendando. E isso está gerando leads assertivos, porque quando a pessoa recomenda com o nome de alguém que indicou, a probabilidade de fechar é muito mais fácil. E isso saiu daqui, saiu do Renato. E isso está indo agora lá pro Global. E que tem que ter voz para que as pessoas falem assim, não, vamos na do Renato. Exatamente. Porque se você nunca tá disposto a nada, nunca tem atitude, nunca constrói nada, não tá aí pros outros, tá só no... Nunca nossa, é visto, né? não Tem uma aceita, frase que eu uso bastante, eu até falo bastante lá na empresa, que é, não adianta gerar valor, precisa comunicar o valor que é gerado. É exato. Porque a gente precisa falar, porque eu sempre fiz muita coisa, mas ninguém via porque eu também não falava, não aparecia. Quem não é visto é lembrado. E parece que é Entendeu? óbvio. As pessoas pensam assim, pô, mas eu fiz, ninguém tá vendo. Não tá vendo. Não tá vendo. E se viu um resultado. Não viu quem fez. E você não tem que achar que é obrigação da empresa ver. Porque É às vezes isso acontece muito. Eu já pensei muito assim. E a gente se sente meio que em demérito, né? Poxa, ninguém tá vendo o meu trabalho. Exatamente. Pô, meu chefe quer promover outra pessoa. Ai, não sei o que e tal. E a gente não parou pra olhar, né? Total. Eu vou perguntar qual é o maior desafio, mas eu não quero saber só do desafio da dor. Eu quero saber o que vocês fazem para enfrentar, ou já fizeram para enfrentar esse desafio nessa construção de autoridade. Porque é criar a autoridade para que, por exemplo, no meu caso de palestrante, para que as pessoas queiram comprar. Imagina que ela vai me colocar para palestrar, às vezes, para 6.000 pessoas. É uma baita responsabilidade. E normalmente a cliente chega já, o Rafa tá aqui pra não deixar mentir, a pessoa fala assim, nossa, uma vez a gente contratou um palestrante, foi muito ruim. E ele, nossa, foi péssimo. Então essa pessoa, ela entra com os medos dela. Ela entra, então, quanto mais a gente constrói de autoridade, mais esse cliente fala, tô confortável, te indiquei, pronto, entrou e tá ótimo. Mas isso também serve pra dentro da empresa, do tipo, preciso dar um desafio pra Nath dar conta. Será que ela dá conta? Né? Aí eu queria que vocês contassem quais são esses desafios. Eu acho que você pode responder também, tá, Paulinha? Esses desafios nessa construção de autoridade e como vocês resolveram ou vêm resolvendo esse esqueleto, esse quebra-cabeça, esse negócio que quando a gente conserta uma coisa, outra vem e desafia, e outra. Dessa vez eu vou começar, meninas. Então, Vai. assim, de desafio, pra mim, sempre foi o primeiro passo. Então, passei lá 38 anos fazendo tudo o que os outros queriam que eu fizesse. Então, a partir do momento que agora eu dei o primeiro passo, tudo é um campo aberto, né? Então, eu tô realmente conhecendo. Foi aí que eu encontrei você, Camix. A gente entrou na mentoria. Eu fui super dedicado, super disciplinado. Oi, gente, se alguém merece estrela, é Renato. Pensa num aluno que até fundo de tela ele fez. Ikigai, tudo isso que realmente eu falei, eu preciso construir cada vez mais essa minha autoridade e também abrir o meu leque.
né? Então, o desafio, no meu ver, foi dar o primeiro passo. Sair daquela inércia que eu estava até então. Então, o primeiro passo foi, eu acho que o desafio primordial. Sabe aquela incerteza? Mas aí tem aquela fase de fé, que é, primeiro você dá o passo e Deus vai dar o caminho. Então é isso. Legal, O meu- dedicação, né? O meu é a bendita constância nas redes sociais. Gente, é um baita desafio, porque eu sou presa. A equipe que eu tenho é a minha equipe de estagiários, que são os assistentes ChatGPT. E às vezes alguns parceiros, né, em momentos específicos. Mas eu consegui parar, eu faço consultoria e faço palestras, treinamentos e tudo mais. Então, conciliar a agenda para conseguir estar ali criando conteúdo com a constância que precisa é muito difícil para mim. E ao mesmo tempo, eu tenho uma trava que, assim, eu não quero contratar alguém para delegar as minhas redes sociais, porque eu acho que eu vou perder o meu DNA. E como eu estou nessa fase ainda de consolidação da autoridade, eu quero continuar fazendo as coisas do meu jeito. Então, eu mantenho uma constância muito legal nos grupos de WhatsApp. Eu não posso ver um grupo de CX que eu tô ali, né? Isso eu consigo acompanhar, que é mais fácil. Mas o que eu tenho feito para superar também essa questão da constância é, cara, posta o que dá, do jeito que dá. Porque às vezes eu queria fazer o vídeo no melhor cenário, com a melhor narração, Edição, Roberts Bravos, fazer o roteiro e falar tudo do roteiro. E às vezes, assim, o natural eu tô vendo que tá saindo mais. Tipo, cara, me deu vontade agora, eu vou lá, gravo e posto e tá tudo bem. Então, eu tô fazendo isso pra superar essa constância que, inclusive, a Camila foi a minha mentora que sempre puxava a minha todos os dias falo, e aí, já postou hoje? A gente tinha a meta, quando a gente foi pro Chile fazer um projeto juntas, a gente tinha a meta de stories pra postar. E foi ali que eu comecei a me policiar, tipo, e sempre que eu não tô batendo a minha constância mínima, eu lembro da Camila. E aí quando eu bato, né, eu faço que nem direto no grupo de WhatsApp. Camila, essa semana eu postei 3 Reels, tô arrasando. Verbalize. Exatamente. Exato. Não, e tem que celebrar. Eu acho que isso é muito legal, porque precisam. se é difícil de fazer, quando faz, tem que celebrar e mostrar mesmo. Exato. Né? Então, no grupo do Nascem, isso acontece muito. Gente, consegui fechar minha primeira palestra paga. Gente, consegui fazer não sei o que lá. Sim. Ou às vezes até do tipo assim, consegui uma reunião com o meu chefe. Cara, tudo que top, importante. bora celebrar, né? Isso gera esse marco do tô fazendo. E dá esse sinal pro cérebro, né? Tô fazendo, Total. Sou capaz. E quando você tá construindo a autoridade, consolidando a autoridade, é aquela coisa, né? Você precisa estar nas redes pra você se mostrar visto também. Não adianta você entregar um bom trabalho só no backstage. Então, hoje eu faço muito artigo no LinkedIn e no Instagram, são as minhas 2 redes principais. E com isso, há um tempo atrás, uns 2, 3 meses atrás, eu fui abordada por uma jornalista que me convidou para fazer uma entrevista, sair na revista da ADM Pro, que é a empresa de administração regional aqui de São Paulo. Então foi através do conteúdo. Então, hashtag as fica a pessoas dica. estão ali, você tem que passar no dia que ela tá olhando, né? Exatamente. Bom, acho que eu tenho alguns desafios. O primeiro que eu estou hoje ainda no CNPJ, então eu preciso conciliar que eu não perca a mão do meu trabalho, né, do que está ali mensalmente, fazer o que precisa ser feito dentro da empresa, dentro do horário comercial, e posterior a isso tentar uma constância na rede social, alguma coisa que ainda está sendo trabalhada. O que eu me comprometi que tem sido feito é o Na Xícara da Nath toda segunda-feira. Às vezes de manhã, às vezes à tarde, mas o Xícara da Nath está acontecendo. E é um momento que eu pergunto alguma coisa, que eu coloco uma frase de reflexão, que eu coloco uma enquete. Ao longo, eu quero que isso comece a criar um pouco da minha autoridade, então eu vou correlacionar todas as minhas áreas de conhecimento em algum momento, mas foi o que eu comecei. E dentro da organização, eu me vi pela primeira vez numa equipe de gestão, né? Como parte de uma gestão de uma unidade, com equipe. Eu não tenho equipe, mas eu tenho um monte de gente abaixo de mim e eles me veem como líder. Então isso para mim tem sido o meu desafio, que eu tenho aprendido cada vez mais ali, como conversar, como ter conversas difíceis, como em algum momento eu tenho que me posicionar ou como não, que eu tenho que chamar para conversar. A famosa liderança situacional, né? Eu não tenho liderado, mas tá todo mundo ali. Quando eu preciso de todo mundo.
Então, foi assim, um susto. E é muito legal também por isso. Então a gente está criando aos poucos aí dois tipos de autoridades diferentes. Legal. Paulinha, e você? Eu fiquei tão envolvida com a resposta deles que eu esqueci qualquer pergunta. Qual é o maior desafio nessa construção de autoridade e como tem agido para sanar? Acho que o maior desafio é reconhecer quando você precisa, pra mim, é reconhecer quando eu preciso melhorar alguma coisa. Então, às vezes você tá ali, tipo, tem alguma coisa que não tá dando certo, mas o que é? Aí, reconheceu, aí a partir do momento que eu reconheço, vai embora, assim. Eu tô no momento que eu tô organizando algumas coisas internas, eu tenho trabalhado os meus movimentos nas minhas redes sociais, mas eu tô entendendo também, falando um pouco sobre redes sociais, qual que é o conteúdo que eu quero produzir, porque eu entendi que tem que ser leve. Eu já tentei fazer essa de ter um dia na semana pra gravar, vou criar um tema, fazer vídeos complexos, mas não tava legal, não tava bacana. Não é que trava. E quando é uma coisa... Outro dia eu tava num evento, eu vi uma menina passando com um boné. E eu amei o look dela. Eu falei, eu vou fazer um conteúdo. E aí eu fui atrás do povo, falei, posa pra mim, eu tô fazendo um conteúdo sobre moda. E eu linkei como as pessoas se vestiam com construção de marca. E foi muito legal. E aí, eu tava no Conarec essa semana e escutei assim de uma das minhas mentoras. Você podia fazer outro conteúdo daquele. Foi tão leve. Eu falei, você gostou? Não deu pra eu fazer porque eu estava... Porque é isso, eu produzo conteúdo para outras pessoas. Então, eu aproveito esse momento de produção de conteúdo para outras pessoas para promover a minha marca. Então, tipo, olha, gente, o que eu tô fazendo? Mas, às vezes que eu tenho a oportunidade, eu produzo o meu. Nem sempre dá. Mas eu achei muito legal ter recebido esse reconhecimento dela. Porque eu falei assim, acho que esse é um caminho para poder também... me mostrar, porque, gente, essa queixa de nossa, eu tenho dificuldade, a constância nas redes, isso é uma queixa que é geral e a gente se perde no dia a dia, né? Então tem que ser uma coisa leve, tem que ser uma coisa simples de fazer. Respondi? Respondeu. E antes falando, eu peguei vários, ritual, né, autenticidade, rede social. E eu também tenho esses desafios. Você falou, mesmo. Eu acho que eu tenho tudo isso também, gente. Mas eu acho que esses são desafios que continuam. É que a gente continua batalhando com eles, né? Porque, por exemplo, eu faço conteúdo quase todos os dias. Mas não é que é simples, fácil. Tem alguns que são mais fáceis porque eu gosto. Por exemplo, eu gosto de postar uma corrida, eu gosto de postar uma diquinha no meio do dia, de fazer live. Eu amo fazer live. Adoro fazer live. Pra mim é o conteúdo mais simples da vida. Mas o que eu faço? Eu tenho mais de 1000 slides preparados. Então eu faço um Unidunité e falo, hoje eu vou falar sobre essa live aqui. Quando eu criava roteiro do que eu tinha que falar, tinha certo dia que eu falava, cara, eu já não aguento mais falar de NPS. Falei de NPS com 5 clientes diferentes hoje ao longo do dia. Agora eu tava a fim de falar de fator lovable. Queria falar de como mexer com 5 sentidos. Queria falar de outra coisa. Então eu comecei a me permitir, que eu acho que tem em tudo que vocês estão falando, né? Dessa construção do que te dá tesão também. Apesar de ser uma empresa, um negócio, construção de autoridade, pode trazer esse negócio, tem que ser leve, senão você tem um burnout, você vai surtar, e não é o objetivo, a gente tem que ter conteúdo que faça o bem para os outros e não que faça o mal para a gente, fazendo bem para o outro, senão fica meio incoerente, né? Até acho que o Rafa tá nessa construção também de talvez autoridade, dessa figura de CX, de comercial de CX, que desafio você enxerga? Só um parênteses, eu acho que o Rafa podia falar o desafio dele e o que ele enxerga nos outros de desafio. Por exemplo, para quem ele tá vendendo, o que ele enxerga que as pessoas têm como desafio? Acho que seria bacana. O cliente? O cliente dele, o que ele enxerga como desafio do cliente para poder construir essa autoridade. Porque como ele é a pessoa que faz a venda, eu acredito que ele consiga construir essa percepção. Ou não, tipo, Rafa? Não sei, o que o cliente pede pra ele? Não. O que ele enxerga que o cliente pode melhorar. Quem é o cliente? Não, o cliente que ele tá vendendo o produto. Ele vende produto para não só o seu, não só o da Camis, mas ele vende para quem tá no ecossistema. Show. O que ele enxerga desses clientes que podem melhorar. Que pode melhorar. Desses palestrantes. Tá, porque cliente pra mim é uma empresa que contrata um palestrante. Sei mal, desculpa. O que esses palestrantes podem melhar para consolidar isso é bem a legal. Autoridade deles, que faça com que o seu trabalho fique mais fácil. Que facilite a venda, né? Tá, vamos lá. Quando eu falo de autoridade, eu acho que eu peguei um momento bem legal aí, até agora no Conarec fiquei até feliz. Porque quando eu comecei a trabalhar com esse sistema, né, de CX, todo mundo conhecia aqui os palestrantes.
O Rafa é só o cara que vende, aparece uma vez ou outra ali, conversa com a gente e tal, bacana. Mas hoje eu faço muitas reuniões e foi até legal com a Nath. Ela falou assim, Rafa, você me conhece? Quando eu não conheço, eu falo, gente, não conheço porque eu faço muitas reuniões. E assim, a gente tá com clientes diversos, mas hoje eu me torno muito mais amigo do cliente do que só quero vender. Porque quando você chega, até falo isso para muito dos palestrantes, eu falo isso para eles. Porque quando você é palestrante ou você tem um produto, eu via muito isso em evento, eu vejo muito isso ainda até hoje. Às vezes o cara nem te conhece, eu chego, oi Nath, tudo bem? Então, eu faço isso, chato, e eu quero vender pra você, tá? E você nem ouviu se ela tem uma dor, o que que é. Então hoje, muitos dos palestrantes... inoportuno às vezes, né? Muitos dos palestrantes têm isso ainda. E aí eu falo, poxa gente, não é só vender. Primeiro você cria um vínculo ali com aquela pessoa, bate um papo, entende as dores dela, e por isso hoje eu até fiquei muito feliz, assim, no Corarec, falei, pô, sobre conexões, tem cliente meu que a gente nunca vendi nada pra ele, mas o que aconteceu? Ele falou assim, Rafa, eu tô com essa dor, você tem isso pra me ajudar agora? Então eu fui criando esse vínculo, fui criando esse protagonismo, não só dependendo dos meus palestrantes, para entender os clientes estarem comigo, sentir as dores deles e falar assim, ó, eu tenho essa solução para você. Então hoje eu consegui desenvolver, através desses 8 meses, desenvolver isso. Não ficar só na mão dos palestrantes. Tem vezes que o palestrante nem sabe. Eu já tô negociando, ele já chegou, ó, tá aqui, ó. Fechamos esse negócio. Opa, já fechou? Já fechou. E aí eu trago eles mais para uma ocasião oportuna do que? Do fechamento do briefing e tal, que aí ele vai desenvolver com o cliente como vai ser aquela palestra. Mas em relação a isso, eu já consegui trazer esses clientes para mim. E hoje eu já faço negócios, só vou casando. Gente, ó, tenho isso, tenho aquilo. Beleza, faz sentido para vocês e vai embora. Então, tipo, hoje eu já consigo desenvolver mais sozinho do que quando eu comecei lá atrás. Vou apimentar a pergunta da Paulinha, porque muito interessa e acho que agrega muito pro ecossistema de construção de autoridade. O que você hoje, se tiver alguma coisa para incrementar, você enxerga que as pessoas que fazem conteúdo, que têm algo para vender, que elas pecam, que você acho que são ajustes finos que a pessoa pode fazer. Por exemplo, você deu um exemplo, que a pessoa chega, não deu nem bom dia, boa tarde, boa noite e já quer vender. Tem mais alguma coisa que você acha que eles podem aprimorar? Eu acho que tem um material, né? Porque tem muita gente que quer vender. Aí o cara, eu sou fulano, ciclano, mas o cara não tem um LinkedIn bem feito, o cara não tem um Instagram bem feito. Não tem um Media Kit. Não tem um Media Kit. Aí você fala assim, não, vou te mandar. É igual esse tempo atrás um cara chegou em mim, Rafa, me vende. Falei, tá, me manda seu material. Como eu vou vender? Não tem como eu vender você sem um material adequado. Não tem como eu vou falar, vou vender fulano, mas eu não tenho o seu material. Como eu vou te vender? Eu tenho que entender quem é você para casar naquele cliente. Porque hoje eu entendo muito do meu cliente. Tem gente que fala assim, Rafa, eu tenho R$2.000 para gastar. Você tem alguém que vai aceitar? Eu tenho gente que vai aceitar ganhar R$2.000. Quem não quer? Tem gente que quer. Mas eu falo, gente, ó, tenho esse aqui, ó, vai te atender? Porque eu vou casar de acordo com a necessidade daquele cliente. Não adianta eu falar assim, não, eu vou colocar um cara de R$100.000 aí para te atender. Não vai fazer sentido algum, porque hoje a gente tem mais de 20 palestrantes no nosso ecossistema. Então a gente entende as dores do cliente e vê qual que é o que faz mais sentido para aquele momento. Mas essa dica que o Rafael deu sobre primeiro conhecer e se relacionar é muito importante. A minha primeira venda remunerada, atuando como eu presa, foi muito assim, foi no evento da Camila, inclusive aconselho a ir em evento de CX, principalmente quem está construindo autoridade, que é muito importante. Mas ir em evento... Exato. Mas ir em evento e realmente se relacionar então com as pessoas, sabe? Não ficar ali só quietinho, conhecer novas pessoas e interagir. E um dos eventos que eu fui com a Camila foi onde eu conheci o meu primeiro cliente, que inclusive a gente ajudou ele a ganhar um prêmio do Cliente SA. E a gente começou uma conversa assim, na verdade foi até antes, a Camila pediu, Lu, aí conecta também com aquela questão de você sempre estar disponível a ajudar. A Camila falou assim, Lu, uns dias antes, não, acho que uns meses antes, você consegue mediar um bench pra mim, entre duas construtoras? Porque eu tenho uma agenda assim, não vou conseguir, tal, você topa? Topo, claro. Ela poderia ter dito assim, custa tanto. Não. Só bora. Exatamente, não, bora. E aí eu fui, conheci ele, mas assim, sem pretensão nenhuma. Não saí falando, eu faço isso. Não, conheci, a gente começou a conversar, porque ele foi o primeiro a entrar. Então a gente bateu um papo, ele me conheceu. Aí passou um tempo, ele estava no evento da Camila, no Sexta 1. A gente conversou, mas ainda só que em nenhum momento eu falei assim, olha, me contrato, olha, eu vendo isso. Vamos marcar uma agenda pra te mostrar. Não falei de portfólio. Eu busquei primeiro ouvir as dores dele.
sabe? E aí ele tava até falando sobre NPS, que ele tava com 2 dores, né? NPS, que ele precisava entender melhor, e também fazendo cotação de mapeamento de jornada. Nenhum momento eu falei assim, eu mapeio jornada também. Eu falei assim, me conta mais sobre... E aí depois do evento, eu ofereci de maneira gratuita, com interesse em ajudar mesmo, interesse genuíno em ajudar. Dei uma masterclass para ele, para chefe dele e para a área de marketing dele sobre gestão de NPS, desde o que era até como construir. Depois disso, ele veio me pedir proposta de jornada. E eu consegui ganhar, né? E ele me pediu para mim e para mais 2 fornecedores de empresas maiores, empresas que estavam muito mais tempo, que tinham muito mais estrutura. Bastante conhecidas no mercado, para muito mostrar que às vezes a big consultoria pode perder para uma menor quando você gera esse elo, né? Esse laço. Exato, a gente criou esse laço, assim, foi genuíno. E aí eu mandei a proposta totalmente despretensiosa, porque, cara, competindo com bam, enfim. Mandei, a gente conversou e a gente acabou fechando. E desde então a gente vem construindo esse relacionamento de algo muito genuíno, que é uma coisa que eu linko muito com o Rafa, que é antes de você construir negócio, é mais legal ainda você construir amigos. Sabe? E daí vem o negócio. Então é muito mais legal, né? Eu quero até fazer uma pergunta pros dois, e já arrumando aqui pros minutos finais, acreditem. Que loucura, né? Eu queria fazer uma pergunta pros dois, especificamente. Eu acho que o que a Lu trouxe tem algo muito legal e tem uma palavra, que é reciprocidade. Eu faço alguma coisa muito legal pra você e em algum momento isso volta. Pode ser que volte rápido assim, mas pode ser que volte em outro momento, de outra forma. Tem muito cliente que, por exemplo, eu fiz uma palestra de degustação, que a gente tem lá, que é rapidinha, tal, o cliente não contratou. Mas quando ele me encontra presencialmente, ele fala assim, ai, Cami, queria tanto ter te contratado, ai, que não sei o que, não sei o que. E daí daqui a pouco ele chega assim, Cami, te indiquei pra fulano, agora vai fechar. É como se ele estivesse pagando com o dinheiro do outro. Sabe, como que se ele quisesse... Ele se sente na obrigação de retribuir de alguma forma, né? Óbvio que eu quero, o universo queremos, mas assim, eu não pedi, assim, não falei, já que você não comprou, você me deve, hein? Né, tipo, pode colocar. Não, eu só queria complementar com uma frase que eu ouvi da Camila. Eu sigo a Camila desde 2021, quando ela falava de conteúdo educacional, porque como era de treinamento, você falava de treinamento muito... Comecei ali, me conectei ali, e aí não larguei mais. Minutinhos de luz. E aí ela falou uma frase que desde 2021, 2022, não lembro exatamente quando eu vi, que não sai da minha cabeça e eu repito pra todo mundo, que é seja interessado pra se tornar interessante. Então eu levo isso como filosofia de negócio, sabe? Até de namoro, gente. Isso aí serve também, pra tudo, pra né? vida, até né? Filosofia de vida. O date fica muito mais legal quando você é interessada. E tem uma coisa que é interessante. O meu irmão, ele trabalha no agro e ele trabalha na Dipagro, que é da Singenta. E ele é do comercial, e ele brinca assim, que quando você sai de casa, se você não vendeu nada no dia, você tem que sair para comprar alguma coisa. Você tem que fazer a economia girar. E eu acho que essa dinâmica que a gente tá falando aqui entra um pouco nisso, que é o seguinte, às vezes você não vai vender, às vezes aquela pessoa não vai comprar de você agora, vai comprar de você daqui 10 anos, daqui a pouco você vai fazer um favor para ela, mas é o que a Camila falou, isso volta muito. E eu, no meu trabalho de produção de conteúdo, muitas vezes eu fui de maneira espontânea fazer essa produção de conteúdo e todas as vezes surgiu alguma coisa boa disso. Sim. E é impressionante. Hoje em dia, as pessoas chegam em mim e falam assim, nossa, eu queria tanto te contratar. Eu falo, vai rolar, vai dar certo. Ela disse pra mim a última vez que não tinha agenda. Gente, eu queria dizer que tá enchendo. E eu fui uma dessas pessoas que eu falava, ainda vai chegando, ainda não consigo, mas já fiz 2 projetos com a Paulinha. E estamos aí querendo fazer mais. E aí, momento de reciprocidade que vocês já viram acontecer na vida de vocês? Em algum momento você fez alguma coisa muito legal e isso voltou pra vocês? Cara, eu tenho algumas coisas que eu já fiz que foram bacanas. E uma delas é ligada ao que eu falo um pouco na palestra, que é a prática da gratidão. Então, tudo que eu faço de forma genuína, de coração, é algo que acaba voltando para mim. Coisas simples, básicas, né? Então, se eu paro para ajudar alguém na rua, se eu acabo ajudando algum colega de trabalho, de forma genuína, né, de coração aberto. Porque também quando é forçado a pessoa sente, né? Vira e mexe lá na companhia onde eu atuo, pessoas que não estão abaixo de mim me chamam para me ouvirem. Eu acabo dando uma meio que mentoria ali para eles, porque eles acabam confiando na minha palavra muito mais às vezes do que chamar um RH ou seu próprio líder. E isso me
transborda no sentido de, tipo, tô no caminho certo, porque é isso que eu quero, né? Eu quero desenvolver pessoas, eu quero que as pessoas me enxerguem como esse pilar. Então, eu acabo sendo, né, fico gratificado, né, por estar podendo contribuir com cada pessoa que cruza meu caminho. Show de bola. Eu acho que a nossa história é isso, Camis. Ela me pagou com outro... Que legal. Eu conheci a Camis através de um evento de qualidade e aí eu queria entender quem foi a menina que ia fazer esse casamento que era dos meus sonhos, a qualidade com a experiência do cliente. Porque um pouco antes de ir para a área educacional, eu pensei em migrar para a área de experiência do cliente. Estava um pezinho lá, um pezinho na qualidade. Eu falei, quem é essa pessoa que vai conseguir falar das duas coisas? E aí a gente acabou se encontrando numa palestra online. Eu chamei ela no LinkedIn, falei, eu preciso bater um papo com você. E você é isso, você é a representatividade da reciprocidade. É verdade. Porque... Todo mundo aqui tá de prova. Exato. Paguei Pix pra É geral, o gente. consenso, né? Porque você faz essas conversas com o coração aberto, você fala com a gente, você quer conhecer a nossa história. E a gente foi se conectando. Depois eu trouxe cases do meu dia a dia, quando eu ainda estava, né, em atendimento. E a gente foi trocando vários áudios. Quando eu mudei de emprego, acho que a Camis foi uma das De primeiras emprego, pessoas. de relacionamento, eles vai acompanhar de verdade a vida. A gente trocando tudo. E estar no Nascem também foi um pouco disso. Foi, cara, eu acredito no trabalho da Camis e a gente já trocou tanto. Vamos lá. E aí vou trazer mais uma coisa legal. O Ikigai, que é uma das ferramentas que você traz no Nascem, eu já conhecia, mas nunca tinha feito nesse meu momento de vida. E não é simples preencher. Parece uma coisa tão simples. Preencher umas 4 coisas e é isso. E eu perguntei pro chat se estava certo ainda nas respostas. Se fazia sentido. Eu sou isso aí que eu tô pensando que eu sou. Eu respondi de acordo com o que a ferramenta, a metodologia pede, porque eu sou essa pessoa. E aí eu descobri uma coisa muito interessante. Que o meu Ikigai, a frase do meu Ikigai, é a mesma missão da instituição que eu estou hoje. Então hoje, eu estar onde eu estou faz sentido para minha vida, porque a gente está conectado na mesma missão. É isso. Que eu legal. queria te dar esse... Chefe da Nath deve estar olhando aqui agora e falando assim, nossa, que lindo. Ela não vai pedir demissão. Promoção, Gente, agora, acho que diferente dos episódios, como esse é um episódio especial, eu queria que vocês deixassem uma moral da história dessa nossa conversa e do que vocês carregam e o que vocês querem deixar dessa para quem estiver nos assistindo, né? Então, vou começar com o Nath mesmo, que já estava com a palavra, mas essa pegada, assim, de moral da história, e eu quero que você saia daqui com essa mensagem. Bom, eu acredito que o autoconhecimento, acreditar em você e ter um plano, onde eu quero chegar, faz você vibrar por isso e as coisas acontecem. Então não desista dos seus sonhos, não deixem de ser vocês e se conheçam. Acho que é isso. Muito bom. Muito bom, hein? Uau. Vai ficar difícil pra mim, hein? Não, eu trago um pouquinho, né, da essência da minha palestra, que é o copo meio cheio, né, a arte de enxergar a realidade da vida com otimismo. E essa é um pouquinho dessa nossa essência, né, de conseguir enxergar realmente a qualidade no outro. Tá ruim, mas tá bom. Sempre tem um lado positivo, né, enxergar de que realmente tem algo superior ali que pode ser enxergado e realmente mudar através dessa positividade. Porque no final das contas, a gente vibra, né? A gente transborda quando a gente tem essa essência. Então, acredito que seja um pouquinho dessa nossa conversa. O copo não vai aqui. estar cheio, vai estar transbordando esse copo. Muito bom. Bom, não vou ser redundante, então para complementar, eu acho assim, você tem que trabalhar muito, se dedicar muito, mas também se divertir na mesma proporção. Porque a partir do momento que você acordar e você pensar, ai, tenho que fazer, cara, repensa, refaz o seu Ikigai, porque alguma coisa você tem que mudar. Então é isso, trabalhe, mas também se divirta na mesma proporção. E se força a se divertir. Exato. Às vezes tem que se forçar, parece uma coisa meio louca. Ainda se força. Se não for divertido, também não vale a pena. Vale a pena. Né? E o ócio também, viu? Hoje eu não quero fazer nada. Não faça nada.
Porque é importante Que é o também... ócio criativo. Você tem que dar o você tempo pro seu precisa cérebro focar. oxigenar. É isso. Eu vou ser redundante, eu vou ser repetitiva. Eu acredito que a gente precisa ser feliz e ter satisfação. Você tem que trabalhar com propósito. Você tem que entender o porquê você faz o que você faz. É só assim, o dia que você fala assim, eu não sei por que eu tô fazendo isso. Eu tenho que fazer isso, mas só porque alguém me pediu. Você vai ser um ser humano incompleto. E não porque você é ruim no que você faz, mas é porque você não vai estar feliz, você não vai ter satisfação. Então, o meu trabalho hoje também, eu tenho como propósito de vida ser livre por meio das minhas escolhas. E que elas sejam conscientes, inteligentes e estratégicas. E o meu propósito profissional é libertar as pessoas. É que eu seja instrumento de educação e que as pessoas possam também ser um instrumento para ajudar as pessoas a se verem de uma forma melhor. E às vezes, nos vermos de uma forma melhor é nos fortalecermos e sermos felizes atuando com o nosso propósito. Porque a gente tem que trabalhar, às vezes a gente trabalha 24/7 praticamente, só tira ali um tempinho para dormir. Então, se você vai dedicar tanto tempo da sua vida fazendo isso, precisa ser legal, precisa ser gostoso e precisa ser uma coisa que você fala assim, poxa, eu tô sendo reconhecido por uma coisa que eu faço com facilidade, que só Você vai tem que Você embora. acha bem por um injusto ser legado. pago, né? Falar, Exatamente. eu devia pagar pra fazer isso. E tem que ser por um Exatamente. legado que você vai deixar. Porque aquela história, cara, se a reflexão que você teve, se o mundo acabar hoje, se eu morrer hoje, que legado que eu vou deixar? Qual marca que eu vou deixar no mundo? Eu acho que a gente tem que ser leve, sonhador, nunca desistir. Eu vim de uma família bem humilde ali, né? Então, sempre minha inspiração foi minha mãe. Ela sempre falou, vai. Então eu sempre falei pra ela, pô, sonhar pequeno e sonhar grande dá o mesmo trabalho. E é essa frase que eu levo comigo. Eu sempre fui um sonhador, corro atrás. E acho que assim, se você desistir do seu sonho, quem vai fazer por você? Então faça, seja feliz e vambora. Isso aí. E você, Cami? Pra fechar com chave de ouro, vocês sabem que eu sou a Ana Maria Braga dos CX, né? Adoro uma frase pra fechar os negócios. E quando vocês estavam falando, eu pensei em várias. Mas acho que a que melhor representa é bem clichê, que quer dizer, não é tão clichê, tem outros mais clichês. Mas quando a gente ouviu muita coisa aqui, a gente aprende muita coisa. E aí, às vezes você fala assim, mas eu que dei a aula do NASF, vou saber tudo. Vocês foram falando várias coisas que eu falei, é verdade, eu não tinha pensado nada. E olha que a gente se encontrou 10 vezes de 2 horas. A última vez foi 5 horas de encontro. Então, assim, você acha que assim, já sei tudo, já ouvi tudo. E a gente sempre se surpreende. Então, eu gosto de uma frase que é de um matemático, eu achava que eu tinha inventado. Aí uma vez eu postei e me disseram que não, que é de um matemático. Eu falei, que eu não sabia, né? Então, que diz assim, não existe ninguém tão genial que não tenha nada a aprender e ninguém tão ignorante que não tenha nada a ensinar. Exatamente. Então, que a gente esteja sempre com essa visão de tem mais coisas a aprender, mas pensar, cara, eu tenho muito a ensinar. Muito a ensinar. E que esse mercado tem muitas vozes que precisam ser exploradas como as nossas. Você com educação, você com positividade, com vida, com bem-estar, você com CX, branding, vendas, cada um com a sua pegada, do seu jeito, porque sempre tem alguém que vai preferir o teu jeito. Uma coisa que me chamou muita atenção no Conarec foi muitas pessoas me paravam e falavam assim, Cami, eu sou fã de fulano, ciclano, beltrano. E aí cita meus concorrentes. Mas eu adoro o jeito leve que você fala, sabe? Porque parece que você fala nós. E eu sei que tem um monte de gente que falava assim, gente, não gosto do jeito que a Camila fala, porque ela fala muito eles. E vai ter gente pra todo perfil, entendeu? Então acho que essa é a grande sacada, a gente não desistir de ensinar, de transbordar, mesmo com todos esses desafios que a gente falou aqui. Total. E por isso quero agradecer. Agora eu vou pra clichê de verdade. Antes de eu fazer o meu fechamento com uma frase pra vocês, eu queria aquela rodada de arroba pra que a galera possa seguir vocês nas redes, né? Nath. O meu arroba é @nath com TH, NATH.gmorais. Assim, no Instagram. Moraes ou Moraes? Moraes com E de elefante. E no LinkedIn é Natália G. Moraes também. Só que aí é o Natália completo e tá com TH, mesmo meu nome não tendo. E é o segredo de numerologia. No LinkedIn, eu estou como Renato Lopes Garrido, meu nome completo. E no Instagram é Renato L. Garrido. Muito bom, chique. Bom, meu Insta é lu.ecx, só. No LinkedIn, tem que ser mais formal, né? A gente usa o nome completo. É Lucileide com C. Oliveira. É isso.
Olá, Paula Garcia, no Instagram e no LinkedIn. No LinkedIn, Rafael Cruz. Com PH. Com PH. Se não deixa, com o KF não vai mexer, não. E no Instagram, CX Rafa. Boa. Eu tô Camix, gente. Vamos à frase. Podem não lembrar o que eu disse ou o que eu fiz, mas jamais esquecerão de como eu me senti. Hoje eu me sinto muito grata por esse momento que tá acontecendo. É a primeira temporada do podcast, é a primeira temporada dessa segunda turma do Nascem, e vocês me ensinaram demais, então muito obrigada.